Olá, bom dia, Deus te abençoe, graça e paz em nome de Jesus. É uma alegria estar com você aqui nesta manhã de segunda-feira, dia 22 de janeiro. Que Deus abençoe a tua casa com toda sorte de bênçãos, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é um Deus de milagres, é o Deus que para Ele nada é difícil. Amém? Em nome de Jesus, basta nós andarmos no caminho do Senhor. E o Senhor vai nos abençoar em tudo aquilo que nós fizermos. Vai estar no controle de todas as coisas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir nesta manhã a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso de número 27. Enquanto você encontra, nós vamos nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para praticarmos e vivermos a tua palavra. Dá-nos do teu Espírito, nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Quero só lembrá-los que nós começamos o nosso grupo de crescimento na semana passada e ontem alguém mandou mensagem para mim dizendo: pastor, como que eu faço para participar do grupo de crescimento? Basta você pegar o meu WhatsApp aí na descrição desse vídeo e mandar uma mensagem para mim. E aí nós vamos incluir você no grupo de crescimento. É um grupo que não tem custo, não tem que pagar por nada, é um grupo onde nós estamos ali para ensinar a palavra do Senhor, para que as pessoas sejam edificadas, para que as pessoas possam aprender a andar no caminho de Deus. Porque você sabe o engano que muitas pessoas têm. Elas acham que conhecer Jesus é somente saber falar o nome de Jesus, orar e ir na igreja, mas não é isso. Andar com Jesus é andar na palavra de Deus, é andar no caminho de Deus. Assim nós andamos com Jesus, assim é que nós estamos com Jesus. Amém? Hoje nós vamos ler então aqui Atos, capítulo 16, verso de número 27, continuando a nossa leitura e oração que nós fizemos ontem, onde Paulo e Silas, nós vimos que eles foram encarcerados porque eles expulsaram de uma menina um espírito de adivinhação. E aquele espírito, ele estava falando a verdade, ele estava, mas não era um espírito que procedia do Senhor. Então tudo deve vir do Senhor, não pode vir de outros meios. Então Paulo e Silas expulsam e eles então são presos porque eles impediram que aqueles homens que eram os senhores daquela menina tivessem lucro. Então esses homens incitaram as pessoas, as autoridades, para que prendessem Paulo e Silas. Eles foram açoitados, presos, e à meia-noite, eles cantando ao Senhor, louvando ao Senhor e orando, um terremoto veio naquele lugar onde eles estavam, que abalou os alicerces da prisão, abriram as portas e as cadeias caíram por terra. E a nossa leitura é agora a sequência do que aconteceu após esse evento, esse terremoto. Vamos ler aqui? O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Veja, ele despertou do sono, claro, possivelmente por causa do barulho, da agitação, do tremor. Ele acordou, e quando ele acordou e viu as portas abertas, ele imediatamente tomou a espada para se suicidar. Pastor, por que ele ia se suicidar? Porque o carcereiro, ele era o responsável pelos prisioneiros. E se algum prisioneiro fugisse, ele iria pagar com a sua própria vida. E o processo era um processo de humilhação e execução posterior. Então ele não queria passar por esse caminho de humilhação e execução, então ele puxa a espada para tirar a sua própria vida. Amém? Porque ele achou que todo mundo tinha fugido, mas só as portas de dentro da prisão se abriram, só as cadeias soltaram e as portas internas se abriram. Mas Paulo bradou em alta voz. Paulo, vendo o que ele ia fazer, bradou rapidamente e disse: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Porque Paulo, como cidadão romano, ele conhecia as leis romanas e ele sabia que ele ia tirar sua própria vida em virtude de achar que os presos haviam fugido. Então, rapidamente ele diz: não faça isso, nós estamos aqui. Todos nós estamos aqui. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo. Então, aquele carcereiro, depois que ele viu tudo aquilo que aconteceu, ele ficou espantado, trêmulo. Possivelmente ele havia escutado as orações de Silas e Paulo, os louvores. Eles sabiam que Paulo pregava o caminho de Deus, a salvação por meio de Jesus Cristo.
Então aquele carcereiro sabia que algo diferente estava acontecendo ali. Ele viu que algo sobrenatural aconteceu naquele cárcere, porque Deus é poderoso, como nós falamos aqui no início, para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Então Deus agiu ali naquele cárcere e aquele carcereiro foi impactado com tudo que ele viu e tudo que ele já havia escutado Paulo e Silas falarem, louvarem a Deus, né? Mesmo naquela situação. Veja, eles poderiam estar ali à meia-noite murmurando, pedindo justiça, dizendo que estavam sendo injustiçados, que não houve um julgamento legítimo, mas não, eles confiavam no Senhor, de que a vida deles, tudo estava no controle do Senhor e o Senhor estava cuidando deles, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então eles louvavam a Deus e oravam a Deus, e Deus agiu lá naquele cárcere. Amém? Temos que aprender com Paulo e Silas. Temos que viver isso que nós aprendemos aqui nessa passagem do capítulo de número 16 de Atos. E então o carcereiro vai lá e ele se prostra diante de Paulo e Silas, reconhecendo que Paulo e Silas eram homens de Deus, que pregavam o caminho da salvação, que pregavam o caminho para Deus, pregavam o Deus vivo. Então ele se prostra diante deles. Então, depois no versículo 30, trazendo-os para fora, quem que ele trouxe para fora? Paulo e Silas. Trazendo para fora do cárcere, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Veja como é importante um crente verdadeiro, um homem de Deus como Paulo e Silas. Ele viu aqueles homens feridos, aqueles homens ali machucados, presos injustamente, louvando a Deus, orando a Deus. Aquilo impactou a sua vida e ele então agora diz: o que eu devo fazer para ser salvo? Normalmente o que ele via os presos fazerem? Os presos brigando, xingando, né? Confusão. Mas ele vê dois homens diferentes, porque o cristão ele tem que ser diferente, porque nós temos que seguir os passos de Jesus. Temos que viver como Jesus viveu, buscar viver como ele viveu, com humildade, em santidade, andando nos caminhos do Senhor. Então aquilo impactou. Então quando nós vivemos assim, nós impactamos a vida das pessoas à nossa volta também. Às vezes você nem percebe, às vezes você nem sabe, mas você está impactando a vida de pessoas que estão à tua volta, porque eles estão vendo em mim e em você um procedimento diferente, uma atitude diferente. Nós não estamos agindo como os outros, fazendo como os outros. Amém? Responderam-lhes, né, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Basta você crer, e crer é pela fé, e você vai ser salvo pela graça de Deus, porque basta crer no Senhor Jesus. Então é isso que Paulo responde, é isso que Paulo ensina para aquele carcereiro naquele momento. Você quer de fato ser salvo? Você sabe que Deus Pai enviou seu Filho unigênito, seu único Filho, para morrer na cruz no meu e no teu lugar, para salvar não um ou outro, mas salvar a todo aquele que crê, todo aquele que coloca a sua fé em Jesus Cristo. E como eu disse, crer ele é muito mais profundo do que simplesmente conhecer o nome de Jesus, ir a uma igreja, orar ou até mesmo ler a Bíblia, mas está implícito, intimamente ligado a andar na palavra de Deus. Nós não podemos andar em outro caminho que não seja o caminho da palavra de Deus, se de fato nós conhecemos a Jesus, ou queremos conhecer a Jesus, ou queremos ter mais intimidade com Jesus. Amém? Então, lhe pregaram no versículo 32 a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha que coisa tremenda, esse carcereiro então naquela mesma noite levou Paulo e Silas para sua casa. Amém? Porque Paulo e Silas havia dito: olha, crê e será salvo não só você, mas toda a tua casa. E essa palavra é para você também. O Senhor não quer salvar só você, Ele quer salvar toda a tua casa. Ele vai tocar e vai transformar a vida de todos, vai libertar a vida de todos, vai salvar todos, vai abrir os olhos de todos. Em nome de Jesus. Não duvide. Em nome de Jesus Cristo. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Então, eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Então, toda a sua casa ouviu a palavra do Senhor. Você sabe que às vezes a gente tem testemunhos aqui que as pessoas falam: pastor, meu marido, a minha esposa, o meu filho, toda vez que eu estou assistindo a oração, ele para agora para assistir. Pastor, agora ele já está lá assistindo, ele já pergunta se não vai assistir a oração. Então Deus vai agindo, amados. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa.
Para Deus nada é difícil, nada é impossível. Amém? O amor de Deus, e quando nós amamos com esse mesmo amor, ele vai superar todos os obstáculos. Em nome de Jesus. Ele vai construir pontes, ele não vai destruir pontes. Amém? Em nome de Jesus. E as pessoas vão ver o Jesus, Jesus na tua vida, Jesus no teu coração, e eles vão perceber pela maneira que você fala, pela maneira que você age, pela maneira que você pensa, que você não é como os outros, que você de verdade ama, que você de verdade se importa, em nome de Jesus. Amém? Porque a palavra de Deus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites, a seguir foi ele batizado e todos os seus. Além disso, naquela mesma noite, todos foram batizados. Olha que interessante, ninguém teve que fazer curso de batismo, ninguém teve que fazer nada. Amém? Simplesmente creram e foram batizados. Então, levando-os para sua própria casa, lhe pôs à mesa, e com os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Vamos terminar de ler esse texto aqui, que daí ainda é dentro do mesmo assunto. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então, eles enviaram oficiais de justiça para irem até o cárcere para pôr em liberdade Paulo e Silas. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Por quê? Porque ele levou de volta para o cárcere Paulo e Silas, claro. Né? Ele não podia deixar eles fora do cárcere, ele não tinha essa autoridade. Agora, pois, saí e ide em paz, porque os oficiais de justiça vieram libertar vocês aqui. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, veja, agora Paulo coloca, vamos dizer assim, os pingos nos is. Sem ter um processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, ou seja, eles não tiveram um processo, foram açoitados e foram, isso publicamente, e foram colocados no cárcere, sem nenhum processo formal. Sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, que são esses juízes, que eu disse ontem. Pretores são 2 juízes colocados por Roma em cada uma das suas colônias. E estes ficaram possuídos de temor. Por quê? Porque eles tinham feito algo errado, que a lei romana não permitia, querendo agradar aqueles homens que perderam o seu lucro através daquela menina, e agora eles ficaram possuídos de temor, porque eles podiam ser destituídos e processados por aquilo que eles fizeram. Era um grave crime prender um cidadão romano sem um processo, açoitar um cidadão romano sem um processo. Quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, que nós já falamos anteriormente, aquela mulher que era uma vendedora de púrpura, que acolheu ali Paulo, Silas, Timóteo e Lucas. Vendo os irmãos, os confortaram e então partiram. Amém? Glória a Deus. Paulo, sempre, não só Paulo, mas todos que estavam com ele, sempre um exemplo. Um exemplo onde você vê eles sendo libertos da prisão, indo lá confortar os discípulos da mesma maneira que eles fizeram anteriormente. Olha, importa-nos entrarmos no reino dos céus e nós vamos passar por lutas, por tribulações, e nós temos que ser fortes, nós temos que permanecer, perseverar e continuar no caminho de Deus, na palavra do Senhor, seguindo o nosso sumo pastor Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a fechar os teus olhos. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, em nome de Jesus, a sua casa, a sua família, com toda sorte de bênçãos. Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas transgressões. E nós queremos te dar toda a honra e toda a glória, entregar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, tudo o que somos, tudo o que temos nas tuas mãos, Senhor. Porque nós reconhecemos que dependemos e precisamos de ti. Vem nos abençoar nesse dia, Senhor. Vem, Senhor, abençoar a nossa família.
Vem derramar da tua unção, da tua graça, do teu poder, em nome de Jesus. Vem abrir os céus e enviar os teus anjos até nós, Senhor, para que os teus anjos estejam nos guardando, nos protegendo, ministrando nas nossas vidas. E nós te pedimos, Pai, dá-nos do teu Espírito, em nome de Jesus Cristo. Enche as nossas vidas com a tua presença. Abençoa esse dia, esta semana que está começando do teu povo. Abençoa toda a obra das suas mãos. Abençoa todo lugar em que eles pisarem a planta dos seus pés, para que prospere, para que seja abençoado em nome de Jesus. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Abençoa os casamentos, os filhos, abençoa as viúvas, os viúvos, abençoa os solitários, solitárias, os solteiros, as solteiras, abençoa os órfãos, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, as famílias como um todo, Senhor. Abençoa com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia. Ande com Jesus. Ande na palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.